Agora para compartilhar a tela. Vai no slide. Compartilhar a tela. Agora foi. Dá um toque no slide. Agora é só descer. Gente, boa noite. Então, nossa aula de hoje, nós vamos estar trabalhando objetivos de ensino e a taxonomia de Bloom. Vamos fazer uma recapitulação. Eu sei que a matéria de objetivos, para alguns, se torna-se um pouco difícil, principalmente para aquelas pessoas que não estão dentro de sala de aula. Então, faz-se importante a gente fazer um retorno. Vamos voltar um pouquinho e, gradativamente, a gente vai trabalhando e eu vou falando as nuances, as coisas menores, assim, mais explicadinho para vocês, tá bom? Então, voltando, que é o objetivo geral? Que até a Milena me fez a pergunta, eu não sei se a Milena está por aí. Gente, o objetivo geral é o elemento que resume e apresenta a ideia central do trabalho acadêmico. Eu já fiz até diferente hoje. São objetivos amplos, alcançáveis num período de tempo maior para uma disciplina, uma unidade. Então, o que acontece? Ele não é aquele que de imediato você vai e aprende. Eu posso dar até como exemplo a nossa própria disciplina, objetivos. Olha, eu estou na terceira aula de objetivos, porque eu sinto que vocês ainda não estão, alguns ainda não estão sabendo de uma forma assim, mais... Então, não estão assim, entendendo ainda, né? Não estão sabendo. Então, o objetivo geral, ele é amplo, alcançável num período maior de tempo. Ele pode ser de uma unidade, de uma disciplina, de uma área de estudo. Então, é uma coisa maior. E esse objetivo geral, a gente faz o quê? A gente pode desdobrá-lo em objetivos comportamentais ou específicos, que são objetivos menores, que são alcançáveis num período de tempo mais curto, que são mais simples, mais claros, que você, de repente, você consegue alcançar em uma aula. Tá claro isso? Faz assim, se tá claro. Então, gente, eu botei 2 exemplos aqui de objetivos gerais. Adquirir hábitos de higiene e desenvolver a criatividade do aluno. Desenvolver tem que estar até com letra maiúscula, depois eu conserto o slide. Então, numa aula, vamos pensar assim, numa aula, alguém pode adquirir hábitos de higiene? Numa aula, aí vai sair dali sabendo tudo. Numa aula, o aluno pode desenvolver a criatividade se ele não gosta, às vezes, de desenhar, se ele não gosta de pintar. Então, como que nós vamos desdobrar, né, esses objetivos? Objetivo 1, prestem atenção, adquirir hábitos de higiene. O que eu posso fazer em termos de outro objetivo, que seria o específico, ou podemos chamá-lo também de instrucional ou de comportamental, para desdobrar esse objetivo, adquirir hábitos de higiene? Então, vamos lá. O que é objetivo específico? Primeiramente, o objetivo específico apresenta os resultados que se pretende alcançar. Então, são aqueles resultados que nós pretendemos alcançar em uma aula, né? Durante um período de aula, várias aulas. São claros, são simples e alcançáveis num curto período de tempo. E eles são desdobramento desse objetivo maior, que é o objetivo geral,
que é alcançáveis assim num período de tempo maior, mais longo. Então, eu falei que nós temos um objetivo, né, que seria adquirir hábitos de higiene como objetivo geral. Que exemplos referentes a esse objetivo 1 eu poderia estar fazendo para que meu aluno adquirisse hábitos de higiene? Aí eu citei o primeiro aqui. Identificar doenças causadas por falta de higiene. É um objetivo. Identificar. Numa aula, eu falando sobre as doenças, meu aluno é capaz de me citar, de identificar, de escrever. Aí passa a ser o quê? Um objetivo específico que está ligado ao objetivo maior, que é adquirir hábitos de higiene. Outro objetivo que eu coloquei: estimular a prática correta de tomar banho, cortar as unhas e cabelos. É outro objetivo que eu desdobrei para essa situação: adquirir hábitos de higiene. Identificar corretamente as partes do seu corpo, a orelha, vamos lá aprender também os olhos, a boca, que faz parte também, né? Quando nós vamos trabalhar com os nossos alunos, ao mesmo tempo que você vai estar trabalhando as partes do corpo, você pode estar falando da higiene também, né? Lavar as orelhas, depois secar com cotonete, aí essas coisas todas. Tá dando para entender? Então, esses objetivos aí são alusivos ao meu objetivo 1 geral. São desdobramentos daquele objetivo que eu coloquei lá na frente. Tá? Vamos lá. Eu coloquei um falando sobre isso e o outro desenvolver o gosto. Deixa eu voltar aqui. Eu acho... Peraí. Tem aqui. Desenvolver... Peraí. Eu queria voltar lá, mas ele está pulando. Desenvolver a criatividade do aluno. Então, agora nós vamos fazer o desdobramento desse objetivo geral, que é desenvolver a criatividade do nosso aluno. Então, que desdobramentos, que objetivos comportamentais ou específicos que eu poderia fazer na minha aula para que o meu aluno desenvolvesse a sua criatividade? Vamos lá. Exemplos referentes ao objetivo geral 2, que é esse que eu acabei de falar para vocês. Aí eu coloquei, primeiro objetivo, inventar um final diferente para a história narrada pelo professor. Não é criatividade? O meu aluno não pode inventar um final diferente para a história que eu contei dos 3 porquinhos? Não pode? Então, isso aí, quando ele inventa essa história, ele está aflorando o quê? A sua criatividade. Então, ele vai estar, logicamente, dentro dessa questão daquele objetivo maior. Depois, fazer um desenho ilustrando um texto produzido pelo próprio aluno ou uma história lida em classe. Ele vai ter que usar a criatividade. Digamos que eu, enquanto professora, contei uma história. Aí, dali daquela história, eu vou pedir para quê? Para que meu aluno faça um desenho, que ele ilustre aquela história. Eu estou fazendo o quê? Estou incentivando ele a desenvolver a sua criatividade. Inventar um diálogo imaginário entre 2 objetivos, expressando por escrito. Não é objetivo, é objetos. Desculpa. Inventar um diálogo imaginário entre 2 objetos, expressando-o por escrito. Vamos lá. Que eu fizesse assim, entre a caneta e o lápis. Ou
a borracha e o lápis. Aqui é uma lapiseira, né? Não é lápis. Mas eu poderia estar fazendo o quê? Que ele inventasse um diálogo. Vem cá, entre a caneta e a borracha. E meu aluno poderia inventar lá, né? Uma história que o lápis escreve, mas a caneta, a borracha apaga, e aí sucessivamente ele teria que inventar um diálogo. Então eu estaria o quê? Desenvolvendo a criatividade dos meus alunos. Quantas histórias diferenciadas não iriam sair dali, certo? Desligue o microfone aí rapidinho, quer dizer, todo mundo com o microfone aberto, para eu perguntar. Isso. Ingrid, vocês estão entendendo? Sim. Sim. Caroline, entendeu? Antoniele, eu fiz o quê? O desdobramento daquele objetivo maior, colocando vários objetivos para que vocês pudessem entender. E em cima, o que acontece? Quando a gente tem esses objetivos gerais e específicos, existem determinados verbos que a gente só pode utilizar para geral, para iniciar, porque todo objetivo ele começa por uma ação. A ação é um verbo sempre no infinitivo. Vocês estão vendo, ó, inventar, fazer, né? Identificar, desenvolver, apreciar. Sempre vai o verbo para a elaboração de objetivos, ele vai começar por uma ação e o verbo tem que estar no infinitivo, sempre terminando com R, tá bom? Então, agora vamos continuar. Será que alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Não? Então vamos continuar? Estão entendendo, né? Eu estou indo bem devagar para ver se vocês vão entendendo, que a gente não tenha problema. O que são isso é importante. O que são objetivos do professor e do aluno, porque tem essa distinção, porque às vezes você vai fazer um objetivo, você acha que aquele objetivo é da criança e na realidade o objetivo é seu, porque você é a professora. Então eu botei ali do professor. Isso aí foi aquele últimos slides da semana passada. Ensinar a adição de números de 2 algarismos com transporte. Quer perguntar alguma coisa, Antoniele? Não, acho que sim. É que o microfone está aberto. Então, ensinar é o quê? Um procedimento de quem? Meu, do professor, de vocês enquanto professoras, certo? Então, ensinar a adição de números de 2 algarismos com transporte. Vai 1, né? Vai 2, depende. 2, introduzir a subtração com reserva. Vocês vão observar que eu fiz a mesma coisa. Ali são objetivos do professor. O que ele quer ensinar para vocês. Não é para o aluno fazer. É objetivo dele. Agora, do aluno, o aluno deverá ser capaz de quê? Somar número de 2 algarismos com transporte. Esse é da criança, esse é do aluno. Subtrair um número de um algarismo de outro, contendo 2 algarismos com reserva. Está faltando isso. Aí, o que acontece? Você está trabalhando ali, gente, o quê? Você está destrinchando aquele objetivo que era do professor. Só que agora o objetivo é da criança. Quem vai fazer é o aluno, é ele que vai somar, ele que vai subtrair, ele que vai operar as 4 operações, né? Mas ensinar, introduzir, isso aí é do professor. Portanto, aí eu botei até de vermelho isso, que é bom, né?
Portanto, palavras como ensinar, transmitir, instruir, introduzir, refere-se ao comportamento do professor e não do aluno. Então, eu vou ter até como observação, cuidado, porque às vezes vocês podem, eu posso pedir assim, ó, formule um objetivo geral, aí você, para, digamos, animais selvagens e animais úteis, uma coisa assim, aí vocês vão lá e vão utilizar um verbo, um infinitivo, um desses aqui, ensinar objetivos gerais, quer dizer, ou ensinar o que são animais úteis. Ensinar animais úteis. E na realidade, aí não, aí seria o objetivo de quem? Do professor. Por isso que eu botei esses verbos aí, porque eles estão atrelados ao comportamento do professor e não do aluno. Alguma dúvida? Se tiverem dúvida, ó, abram o microfone. Aí nós vamos entrar na taxonomia dos objetivos educacionais. O que é isso? O que é taxonomia? Taxonomia vem do grego taxis, que quer dizer ordenação. Ordenação. E nomos quer dizer sistema, quer dizer norma. É todo sistema de classificação. A taxonomia mais famosa, vamos dizer assim, e mais usada para formular objetivos, ela se chama taxonomia de Bloom. Essa taxonomia de Bloom, ela foi, eu acho que foi em 1956, mais ou menos, né? Mas antes disso, em 1948, muitos estudiosos já trabalhavam em cima dessa questão de organização dessa taxonomia. Eles propuseram-se assim a desenvolver um sistema de classificação para 3 domínios, aí que a gente vai ver agora aqui. Então, a taxonomia dos objetivos educacionais, ela foi projetada, então, em 1956, mas antes disso, eles já começaram a estudar isso, por especialistas em educação norte-americanos, liderados por Benjamin Bloom, a pedido da Associação Norte-Americana de Psicologia. O objetivo era criar uma estrutura classificativa dos domínios e níveis de aprendizagem. Como resultado, os estudiosos mapearam 3 domínios importantes, que vocês já conhecem, né? Que já conhecem e que vocês também trabalham na sala de aula, que é o domínio cognitivo, o domínio afetivo e o domínio psicomotor, né? Que vocês sabem que esses são os domínios mais importantes que nós trabalhamos com os nossos alunos, principalmente nas séries iniciais, na educação infantil e durante toda a nossa vida, né? Praticamente vai nos acompanhando. E os objetivos do domínio cognitivo e psicomotor, eles implicam a capacidade de fazer algo. Quando eu falo de fazer algo, eu estou falando o quê? De poder fazer algo. Enquanto que os objetivos do domínio afetivo, eles respondem a questões de valor, eu posso falar questões de valores e atitudes, formação de valores e atitudes. Querer fazer, né? Querer fazer. O domínio cognitivo, por exemplo, é o mais utilizado, é o que mais a gente utiliza mesmo no nosso dia a dia, porque está todo atrelado à questão de quê? De conhecimento, né? De como a gente vai trabalhando com os nossos alunos.
Aí vem o domínio cognitivo. O domínio cognitivo, ele engloba o desenvolvimento intelectual, a aquisição de conhecimento e a capacidade de reconhecer informações, padrões e fatos. Está segmentado em 6 níveis de compreensão, que vão do mais simples, né, ao mais complexo. Então, são 6 níveis ou categorias que são utilizadas dentro do domínio cognitivo. A gente tem conhecimento, compreensão, aí a gente vai vendo cada um gradativamente, aplicação, síntese, análise, todos esses. Então, vamos ver. O que quer dizer esse domínio, no domínio, essa categoria chamada conhecimento? E o conhecimento o aluno deve ser capaz de memorizar ideias e conceitos, podendo reproduzi-los, ainda que em um contexto diferente do original. Por exemplo, eu sempre vou botar um exemplo. Responder por escrito as perguntas feitas sobre um texto lido. Isso é do domínio cognitivo. Por quê? Ele será capaz de responder, né, perguntas sobre um texto lido. Digamos que a professora lê um texto na sala de aula e daquela leitura ela quer fazer um interrogatório didático, explorar, né? Então, aí, será que esse aluno vai ser capaz de responder? Então, é do domínio o quê? O nível aí é conhecimento. Ele tem que prestar atenção para que ele possa memorizar a ideia e conceitos. A mesma coisa, por exemplo, você contou a história da Branca de Neve e os 7 anões. Aí você vai fazer uma pergunta. Responder por escrito quais os personagens da história Branca de Neve. Então, ele tem que prestar atenção, né? Porque a nível de quê? Aquisição de conhecimento, de ideias. Então, ele vai ter que memorizar, ver quem são os personagens dessa história. Aí ela vai ter que colocar Branca de Neve, o príncipe, aí os anões, aí vai. Caçador, a madrasta, tem coisa dessa, né? Compreensão. Então, você já passou do conhecimento, você vai para a compreensão. O aluno deve ser capaz de interpretar a informação recebida, associando-a a um conhecimento prévio do assunto. Aí eu botei como exemplo, indicar o tema de um texto lido. Indicar o tema de um texto lido. Então, eu li a história, peguei um livro, né? Aí, dali, o meu aluno, ele tem que ser capaz de me dizer alguma coisa dentro daquele texto, né? Qual é o tema alusivo àquele texto. Então, é compreensão. De que o texto está falando? Né? Aí seria a nível de compreensão, a interpretação da informação que ele recebeu. Então, ele teve aquele conhecimento prévio, né, que a professora passou, que leu o texto. Então, vamos explorar o texto. Indica aí o tema de um texto lido, o texto que ela trabalhou. Aí é a nível de compreensão. Aí ele vai o quê? Interpretar a informação recebida. Depois a gente tem a aplicação. O aluno deve empregar seus conhecimentos na resolução de um problema. Então, eu botei como exemplo, responder problemas envolvendo adição e subtração.
Então, é empregar seus conhecimentos na resolução de um problema. Então, ele tem que resolver os probleminhas que foram passados envolvendo adição e subtração. Depois a gente tem análise. O aluno deve ser capaz de quê? De analisar, comparar e classificar informações e hipóteses em busca de uma solução para um problema dado. Então, eu botei assim, ó, distinguir a diferença entre animais vertebrados e invertebrados com base na matéria dada. Olha só, ele vai, aí é análise mesmo, aí ele vai ver, poxa, animais vertebrados, como que são os animais vertebrados? Possui estrutura óssea, tarará. Ele vai ter que analisar, né? E os invertebrados? E quais são os exemplos que eu poderia dar de cada um deles? Aí ele está fazendo as diferenças. Síntese. A síntese, o aluno deve ser capaz de sintetizar e combinar conhecimentos para chegar a uma resolução. Então, ele tem que sintetizar e combinar os conhecimentos, porque ele já conhece o assunto, então ele agora vai falar sobre esse assunto, ele vai fazer uma síntese. É igual eu pedir para vocês agora aí, falar, faz uma síntese aí rapidamente sobre o que é objetivo geral e específico. O que são objetivos de ensino? Né? Aí vocês vão falando, ele pode ser em 2 níveis, geral e específico. Geral são mais amplos e específicos são mais claros e simples. Pronto. Vocês souberam fazer uma síntese. Então, eu vou ter como exemplo, redigir um texto sobre um assunto lido ou discutido em sala. Redigir um texto, digamos que a professora já deu o texto, mas ela quer o quê? Que vocês redigam alguma coisa sobre o que foi discutido na sala de aula. É a mesma coisa que se eu pedisse hoje, ó, quando acabar minha aula aqui, olha, agora eu quero que todo mundo faça um sinótipo, bem um resumo rápido, bem rápido, uma síntese, né, sobre a aula de hoje. Então, vocês estariam fazendo o quê? A síntese, resumindo em poucas palavras, né, alguma coisa referente à aula de hoje. Aí seria a síntese. E, por último, a gente tem o quê? A avaliação. Então, o conhecimento, o aluno deve ser capaz de avaliar e criticar informações com base em critérios pré-estabelecidos. Porque para nós avaliarmos, a gente tem que ter conhecimento das coisas, né? Conhecimento de causa. Aí eu até botei aqui, ó, comparar as ideias de Piaget e Vygotsky. Tem que fazer a comparação de uma coisa com outra. Como eu poderia ter colocado ali também, comparar animais vertebrados com animais invertebrados. Porque você poderia, aí, nesse sentido, você pode fazer uma avaliação, como que é um animal, como é o outro. Quais são as ideias de Piaget e quais são as ideias de Vygotsky. Pode abrir o microfone aí, por favor? Gente, abre aí rapidinho o microfone para saber se tem alguma dúvida. Alguém está com alguma dúvida? Eu fui bem devagar, bem lento, para poder explicar para vocês. Eu não entendi o que significa... Quem está falando? Antonielli? Antonielli, isso. Fala, querida. Tecnomania, tecnoxista? Taxonomia. A primeira. Qual? Isso, obrigada. A definição de taxonomia. De quê? Taxonomia. Ela quer saber a definição de taxonomia. A definição de taxonomia? Isso. Uhum.
Então, taxonomia é todo o sistema de classificação, taxonomia de Bloom, porque é a mais famosa taxonomia para organizar, ordenar, né? É um sistema de normas para que você possa confeccionar objetivos. Tá, entendi. Para que o professor possa ir para a sala de aula e saber o que ele vai cobrar dos seus alunos. É meio um guia de bordo, né, para poder ensinar. Isso. A ideia central da taxonomia é de que aquilo que os alunos, que os docentes, que os professores querem que seus alunos saibam, isso fica definido em declarações escritas como objetivos educacionais. Pode ser, por isso que ele pode ser arranjado numa hierarquia, por exemplo, do menos para o mais complexo. Você vê o que primeiro o aluno compreende, depois, quer dizer, primeiro o aluno tem conhecimento, depois ele compreende, depois ele aplica, ele tem aplicação, mas aí ele passa para outra fase, que ele vai analisar aos poucos, ele começa a fazer, comparar, classificar, ver uma coisa, levantar hipóteses, depois ele aprende a sintetizar. O que às vezes é até muito difícil para a gente. Por exemplo, às vezes a gente pede para vocês fazerem o seguinte, vai lá, eu dei um texto, vai lá e faça um resumo do texto. Às vezes o próprio aluno, de vez de fazer o resumo, ele escreve maior do que o texto. Já repararam isso? De vez de sintetizar, vocês querem escrever de uma forma diferenciada. Eu já corrigi muitos trabalhos assim. De vez de sintetizar, vocês escrevem além. Parece que a síntese se desdobra, dá filhos, tantas folhas sobre o assunto. Então, na realidade, quando foi feito isso, foi exatamente para estabelecer uma hierarquia. Aí foi criado do conhecimento até a avaliação, esses 6 níveis, que são do domínio cognitivo, tá? Mas foi para quê? Para que os docentes, a gente soubesse o que a gente poderia estar cobrando dos nossos alunos a nível de conhecimento, a nível de compreensão, a nível de avaliação, entendeu? Entendi. Agora você entendeu o que é? Então, quando eles criaram essa taxonomia em 3 domínios, que são aqueles 3 domínios que eu já falei: cognitivo, que a gente está vendo agora, afetivo e o psicomotor. Mas os que são mais utilizados, que a gente geralmente utiliza mais, é o cognitivo. Mas isso não quer dizer que nós não possamos utilizar o afetivo. O afetivo é muito importante também na sala de aula. Como também, não tiro fora o psicomotor, porque a gente trabalha demais com crianças da educação infantil e a todo momento, quem dá aula para educação infantil sabe, a gente vai estar trabalhando com as crianças no domínio psicomotor. Aí também temos os objetivos, que são importantes para isso, tá? Tá, acredito que eu entendi agora. Obrigada. Qualquer Eu que coisa, agradeço. eu abri o fórum de dúvidas. Qualquer coisa, pode fazer as perguntas também, tá? Depois da aula. Tá. Ok. Posso passar, então? Alguém mais tem perguntas? Eu quem? Larissa? Fala, minha linda. Professora, depois desses conteúdos que a senhora está dando de objetivos, a senhora vai começar já a trabalhar plano de aula com a gente? Ou não? Não é agora? Não. Por quê? Foi uma boa pergunta. Porque para você é professora, Larissa, de sala de aula, sim, não é? Você já conhece, sim, você já está no meio profissional, mas temos colegas na sala que não estão. E para nós fazermos um planejamento, eu teria que trabalhar os meios de ensino, que é a nossa próxima aula da semana que vem, as técnicas, os recursos, não é isso?
Como que a gente vai fazer um planejamento se o pessoal não sabe o que é um recurso, uma estratégia? E depois Entendi. trabalhar a avaliação. Como que eu posso avaliar? Quando eu acabar isso aí, quando eu acabar, aí eu entro no planejamento. Aí eu vou cobrar o planejamento, porque eu vou explicar o que é o planejamento e dar sequência. Entendeu? Vai ser o Respondi. passo a passo, né? Oi? Passo a passo. Vai ser... Entendi. É porque, assim, eu acho que a parte dos objetivos, pelo menos para mim, quando eu aprendi, ficou muito mais claro quando eu comecei a fazer. Eu Quando eu sei. pegava o tema e começava a fazer ele ali devagarzinho com a professora. Porque eu acho que isso também pode ser a dúvida do pessoal que não tem o magistério. Isso. Mas o problema é que se eu colocar o planejamento de cara, quando eu pedir para ver quais os recursos que poderão utilizar isso e aquilo, a gente não trabalhou nem as técnicas, nem os meios de ensino. Entendi. Tá bom? Tá bom. Tá Respondi, bom. né? Sim. Obrigada. Obrigada. Portanto, utilizar os verbos nessa forma... Ah, não, eu acho que eu pulei. Espera aí. Deixa eu ver. Não, tá certo. Portanto, utilizar os verbos nessa forma facilita a compreensão de que busca alcançar no trabalho podem ser classificados nas seguintes categorias. Os verbos, gente, eu gostaria de falar que geralmente é ar, é e ir. Aqui abaixo eu estarei colocando isso. Quais verbos utilizar no objetivo geral e específico? Eu coloquei aí alguns verbos, mas quem entrou no AVA viu que eu coloquei uma lista de verbos para tudo. Que fica mais fácil para vocês confeccionarem o planejamento de vocês. Eu depois vou até me ater um pouquinho e vou explicar para vocês. Um aspecto importante dos objetivos geral e específico é a linguagem utilizada para a sua redação. A forma de como nós vamos nos ater na hora de escrever, né, de redigir, melhor dizendo, esses objetivos. Então, o ideal é sempre utilizar verbos no infinitivo, no início do enunciado dos objetivos. Isto é, verbos terminados em ar, é ou ir. Portanto, utilizar os verbos nesta forma facilita a compreensão do que se busca alcançar no trabalho e podem ser classificados nas seguintes categorias. Vamos ver. Verbos do conhecimento. Eu já até coloquei assim, uma listinha de verbos que vocês poderão utilizar para elaboração a nível de conhecimento, de compreensão, de aplicação, de análise e avaliação, tá bom? Então, vamos ver. Verbos do conhecimento, que eu posso utilizá-los para elaborar objetivos a nível de conhecimento, que eu quero testar se meus alunos estão ou se não estão aprendendo o que eu passei para vocês. Vamos lá. Associar. Alguém pode ler para mim, a Larissa? Abre seu microfone e lê a primeira para mim. Pode ser? Deixa eu tentar, professor, tá tão pequenininho, peraí. Verbos de conhecimento? Tá. Associar, calcular, citar, classificar, definir, descrever, distinguir, enumerar, especificar, enunciar, estabelecer, exemplificar, expressar, identificar, indicar, medir, mostrar. Qual é esse? Nomear. Registrar, relacionar, relatar, selecionar. Tá vendo? Todos esses verbos vocês poderão utilizar a nível de conhecimento para saber se o seu aluno entendeu ou não. Por exemplo, calcular, definir. Definir é conceito, né? Nomear 5 palavras com tio.
registrar alguma passagem da história contada em sala de aula, relatar. Olha, é mais fácil, ó, identificar. É muito mais fácil para a gente, na hora de elaborar, a gente saber o que a gente vai cobrar deles a nível de conhecimento. Vamos lá, vamos ver. Verbos de compreensão. Antonielle, dá para ler? A letra está meio pequena mesmo. Dá sim. Vai lá, querida. Verbo de compreensão: concluir, descrever, distinguir, deduzir, demonstrar, discutir, explicar, identificar, ilustrar, inferir, interpretar, localizar, relatar, revisar. Isso. Por exemplo, vamos tirar aí, ó, compreensão. Quando você coloca discutir, discutir um tema que foi trabalhado na sala anteriormente. Explicar o que entendeu da aula anterior, do tema da aula anterior. Então, tem que ter o quê? Compreensão da informação que foi passada pelo professor. Descrever, distinguir, deduzir, ilustrar a história dada, por exemplo, né? Com base na história que foi contada em sala de aula. Então, são coisas... Interpretar é compreensão. Você geralmente conta uma história e dali o que a gente faz? Um interrogatório didático, né? Um interrogatório perguntando aos alunos: quem são os personagens? Qual a passagem da história que você mais gostou? E assim vai. Então, isso aí tudo é a nível de quê? Compreensão, tá? Verbos de aplicação. Quem mais está aí? Luana Ormindo. Vai, querida. Aplicar, estruturar, ilustrar, interpretar, organizar e relacionar. Então, a nível de aplicação, né? Por exemplo, vocês estão observando que alguns verbos, eles se repetem. Por quê? A aplicação, a interpretação, por exemplo. Você vai interpretar, você vai aplicar um conhecimento que você já adquiriu com base na história que você recebeu da sua professora. Ilustrar a história também é uma aplicação, certo? Verbos de análise. Quem poderia ler aí? Abre o microfone, porque eu não estou vendo todo mundo aqui. Analisar, classificar, categorizar, combinar, comparar, comprovar, constatar, correlacionar, diferenciar, discutir, detectar, descobrir, distinguir, discriminar, examinar, experimentar, identificar, investigar, provar e selecionar. A análise tem muita coisa, né? Analisar é logo o primeiro. Para você analisar alguma coisa, você tem que ter o quê? Conhecimento, né? Você tem que conhecer com profundidade. Por isso que a gente saiu do conhecimento e vamos chegando até os mais complexos. Por exemplo, quando eu coloquei que a gente pode analisar a teoria de Piaget e Vygotsky, ou de Vallon, para que a gente possa fazer uma análise, você tem que conhecer quem foi Piaget, quais as ideias dele, né, no campo da educação, quais as ideias de Vygotsky e quais as ideias de Vallon. Então, ali, para você analisar, você vai ter que ter esse conhecimento. Mesma coisa, classificar os animais. Então, animais têm uma classificação imensa. Plantas, classificar as plantas. Então, a classificação é imensa. Então, você tem que ter o quê? Conhecimento desse conteúdo. Só assim você pode fazer a análise.
E assim sucessivamente, comparar, comprovar, correlacionar, diferenciar. Isso tudo é análise, por exemplo. Você vai fazer a diferença. Vamos ver aí um exemplo. Diferenciar, dá um exemplo aí, alguém. Pensa aí num exemplo. Diferenciar o quê? Quem gostaria de responder? Dentro de um conteúdo que vocês estejam estudando. Professora, repete a pergunta, por favor, que eu me Não atrapalhei. escutou? Eu falei que análise, eu quero que vocês pensem num objetivo que a gente possa colocar, diferenciar. E pode ser dentro do que vocês estão estudando agora mesmo. Por exemplo, psicologia. O que vocês estão vendo em psicologia? Posso dar um exemplo de alguma coisa que eu já dei em aula? Pode, Que é mais querida. Pode também. diferenciar letras maiúsculas e minúsculas? Também pode. Aí o que acontece? Para você poder diferenciar, analisar, você tem que ter o conhecimento, a compreensão, né? E já ter aplicado isso para poder chegar à análise. Então, como que o aluno vai saber? E eles são muito inteligentes, né? Porque eles já começam a entender que o seu nome começa com a letra maiúscula. É a primeira coisa que a gente começa a diferenciar com eles, não é verdade? Então, quando você faz aquela chamadinha, que eles veem a primeira letra, eles já sabem o nome de quem é, de quem não é, eles se enxergam ali, né? Naquela primeira letrinha Sim. da frente, o B de Bernardo, o B de Bruno, o tamanho da letra, isso tudo é análise. É interessante, porque eu já presenciei isso. Eu fui uma vez fazer eu trabalhava como supervisora de estágio do curso normal. E eu achei interessante, a turminha, a professora colocava os nomes no chão para fazer a chamadinha e eles iam pelo tamanho, olha só a análise aí, eles iam pelo tamanho do papel escrito. Bernardo era um nome grande e Bruno era um nome pequenininho. Então, na hora da chamadinha, eles já sabiam, não, esse aí é o Bruno, esse é o Bernardo, pelo tamanho e pela letra da frente, o B, que eles já conheciam, né, as letrinhas, mas era interessante. Isso aí também é interessante, porque eles discriminam, né? Aí eles passam a discriminar pelo tamanho do nome, pelo número de caracteres, né? Ferreiro iria dizer logo isso, número de caracteres. Ó, Bernardo, aí ó, abre a boca três vezes e o nome menor e pela letra da frente. Tá bom, um exemplo. Eles passam a discriminar fazendo análise pelo que eles conhecem, pelo que você vai passando para eles. Obrigada. Nada. Verbos de síntese. Tem mais alguém aí que possa ler? Combinar, compor, criar, comprovar, deduzir, desenvolver, documentar, explicar, organizar, planejar e relacionar. Isso. Então, são verbos de síntese. Você vai criar, você vai deduzir, você pode desenvolver, mas explicar, organizar, relacionar. São coisas de síntese mesmo. Quando eu falo assim, que a gente, muitas vezes, quando a gente pede para fazer uma síntese, a síntese ela tem que ser o quê? Você pode dizer, às vezes, por palavras, poucas palavras, aquilo que você já aprendeu. Você já analisou. Então, depois que você analisou, você é capaz de fazer algo menor, né? Deduzir, relacionar, planejar, uma coisa mais elaborada, menor. E os verbos de avaliação? Quem vai ler? Avaliar, concluir, criticar, interpretar, julgar, justificar,
padronizar, relacionar, selecionar, validar e valorizar. Então, avaliar eu acho que é uma das mais difíceis, né? Até para você avaliar mesmo, a avaliação em si, ela é muito difícil, porque ela envolve muitas coisas. Então, é uma conclusão, pode ser uma avaliação, né? Uma crítica, você pode criticar também, criticar a teoria de Piaget nos dias atuais, porque hoje tudo é mais Vygotsky do que Piaget, né? Piaget era tudo muito, como é que se diz? Todas as fases, elas para ele tinha que acontecer. E hoje não. Hoje a gente vê as crianças pequenas já fazendo coisas assim mirabolantes, né? Que ultrapassa até as fases estipuladas por ele. Então é isso aí. Então você pode criticar, você pode interpretar, você pode julgar, justificar, padronizar, etc. Bom, agora nós vamos entrar no domínio afetivo. O que seria esse domínio afetivo? Já o domínio afetivo está relacionado a sentimentos, como eu falei para você, ao querer fazer, e comportamentos, sendo que suas categorias e níveis correspondem a emoções. Enfatizam, então, o sentimento, emoção e o grau de aceitação ou rejeição. Tais objetivos são expressos como interesses, atitudes ou valores. Exemplos, a gente pode usar nesses verbos: compartilhar, cooperar, contribuir, elogiar, participar, interagir, aceitar, ajudar. Então, são coisas que os nossos alunos, por exemplo, participar ativamente da aula, participar ativamente da leitura compartilhada, ajudar nas tarefas de sala de aula enquanto ajudante do dia. Isso tudo está dentro dessa questão de desenvolvimento de atitudes, de interesses, de valores, né? Elogiar, cooperar. Então, ele também tem os vários níveis, né? Então, a gente tem... Deixa eu ver se eu não pulei alguma coisa, eu estou com medo de pular. Não. Receptividade. Ela está relacionada ao conhecimento do outro, à tolerância do que é diferente. Então, receptividade está sempre relacionada ao reconhecimento do outro. Ouvir atentamente a chamadinha no início da aula. Saber ouvir e falar na hora certa. Esses são objetivos de receptividade, tá? Saber ouvir é uma coisa muito importante, né? Principalmente as crianças, quando são pequenas, que cria aquele tumulto. Então, isso aí já é um objetivo. Ouvir atentamente a chamadinha no início da aula. Bom, temos o outro, que é a resposta. Ser capaz de ajudar a causa alheia e atuar em benefício dos outros. Então, aí eu coloquei esse objetivo. Listar o nome de seus colegas de trabalho de grupo e entregá-los à professora. Então, ele está auxiliando, está ajudando, está cooperando. Aí é o quê? Cooperação, né? Ele está ajudando, está dando uma resposta. Ser capaz de ajudar e atuar em benefício dos outros. Então, ele está sendo solícito. Valorização. Preservar, assumir e contribuir para os objetivos do grupo. Então, eu botei valorizar a importância dos trabalhos de grupo. Então, por que o trabalho de grupo é importante? Que todo mundo tem que estar ali interagindo, tem que saber escutar as ideias do colega. Então, isso é muito importante, é a valorização.
organização, administrar e priorizar ações, organizar a dramatização do seu grupo de trabalho conforme orientação da professora. Então, cada grupo, supõe-se que cada grupo teria que organizar uma dramatização. Então, está dentro da organização, né? Organizar, administrar e priorizar ações. Organizar a dramatização de seu grupo, grupo de trabalho, conforme a orientação da professora. Caracterização. Planejar e executar ações com base em um conjunto de valores. Aí eu botei demonstrar presteza, pontualidade e autodisciplina. Então, por quê? Presteza, pontualidade, ser pontual são valores, né, que o aluno tem que ter. Aí nós estamos passando para o domínio psicomotor. Ficou claro para vocês de que, vamos voltar aqui rapidinho, de que os objetivos do domínio afetivo, eles estão sempre relacionados aos interesses, às atitudes e aos valores? Porque na sala de aula a gente cobra, às vezes, muito isso do aluno. Vamos prestar atenção à aula, participar ativamente das atividades solicitadas, participar ativamente da leitura, participar ativamente da dramatização. Então, são coisas, né? Você pode também, do domínio afetivo, o aluno deverá ser capaz de deixa eu ver, cooperar com os colegas, auxiliando-os, né, nos trabalhos, como a gente às vezes pede até para vocês, quando alguém não estiver entendendo alguma coisa, ou alguém não puder ter o texto, vamos cooperar, né? Então, essa cooperação também é importante dentro da sala de aula. Contribuir, elogiar também é uma coisa importante. Interagir nos grupos de trabalho, outra coisa importante. Então, estão sempre voltados para quê? Para as atitudes dos alunos, né, e seus interesses. Vamos lá, Antonielle. Eu achava que domínio afetivo era só relacionado à família. Tipo assim, a criança chegou com problema familiar, não sei o quê, e não consegue entrar na aula. Nossa, não, querida, não. Domínio afetivo são todos aqueles que, por exemplo, tem crianças que não gostam de interagir na sala de aula. Então, a gente sempre tem que bater na tecla para que ela possa interagir nos grupos, cooperar nos trabalhos diversificados em sala de aula. Então, são todos voltados para isso. Quando a gente vê na sala de aula um aluno que não que não interage demais do grupo, a gente pode aproveitar esse aluno para que ele seja o seu ajudante do dia, porque às vezes é um aluno tímido, é um aluno que não se solta na sala de aula. Então, você pode aproveitar a participação desse aluno. Então, para que ele possa o quê? Atuar em sala de aula, que ele possa cooperar, que ele possa interagir com o grupo. Tá? Mas não nesse sentido. É porque na sala de aula isso é muito importante para a gente. Porque a criança, se ela está ali, ela tem que estar em integração, né? em interação com os demais e também com o professor. Tá? Então, por isso que ele está relacionado, às vezes, a sentimentos. Aqui, quando diz assim, enfatiza o sentimento, emoção ou grau de aceitação ou rejeição na sala de aula. Porque isso acontece demais na sala de aula. Às vezes, criam bullying, né? É uma coisa que acontece muito na sala de aula. E o professor tem que saber lidar com essas adversidades que vão ocorrendo na sala de aula.
Alguém já teve algum problema relacionado com isso em sala de aula? Porque aí o que acontece? A exclusão do grupo. Eu já passei por várias situações assim, enquanto orientadora pedagógica, de crianças chegarem até a mim mesmo, de se sentirem rejeitadas pela própria professora. E chegar e falar, a tia beija todo mundo, só não me beija porque eu sou feia. Assim mesmo. Eu ficava triste, eu disse, meu Deus, então como que isso está atrelado ao sentimento, né? A rejeição. Mas e crianças pequenas, de 6 anos, porque a tia não me beija. Aí, como que você age numa hora dessa? Eu chegava, conversei com ela, não, querida, você não é feia, você é linda. Que não, tia, todo mundo fala na sala de aula que eu sou feia, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Coitadinha. Aí eu disse, não, querida, não é nada disso. Aí conversei com a professora, depois separado e tudo, para resolver determinadas situações, porque essas situações ocorrem. Às vezes não pode não ser o professor, mas pode ser os colegas da sala de aula. É até interessante, né? Porque isso não acontece somente, essa aluna era de classe de alfabetização, e eu vi isso também acontecer na educação infantil. Antigamente era pré-1, pré-2, pré-3. No pré-3, a menina foi dar uma aula prática e na hora teve que escolher alguém para ser assim, você vai ser como se fosse a personagem principal, não sei o quê. Aí uma menina, toda espivitadinha, né? Ela era levadinha, beça. Aí ela falou, vai ser eu. Aí a menina disse, não, eu vou escolher. Aí ela escolheu a menina que era mais tímida da sala. Aí nesse meio tempo, aí as crianças começaram a falar, tia, ela não pode ser, porque ela é muito feia. Eu estava avaliando a aula, hein? Eu disse, meu Deus do céu, o que a menina vai fazer? Ela é muito feia, não pode ser ela. Uma escola da periferia, né? Era próxima até uma favela. E eu disse assim, meu Deus, o que vai ser da aula da menina? Mas deu tudo certo. Ela disse, não, vai ser ela sim, ela é uma menina bonita, não sei o quê. Eu sei que no final deu tudo certo. Mas essas coisas acontecem na sala de aula, certo? E a gente tem que lidar com isso. Por isso, esse domínio afetivo também é muito importante de nós trabalharmos. Domínio psicomotor. Como todo mundo já sabe, psicomotor está relacionado ao quê? As nossas habilidades físicas e motoras das pessoas, né? Dos indivíduos. A comunicação não verbal e aos reflexos corporais. Esse é o único domínio para o qual a equipe de Bloom não mapeou categorias específicas. Porém, outros estudiosos fizeram mais tarde. Atualmente, suas categorias são percepção, percebe e reconhece movimentos. Isso a gente trabalha demais na educação infantil, né? Executar saltos na amarelinha desenhada no piso da sala de aula. Percebe e reconhece movimentos. Então, digamos que eu sou a professora e eu quero trabalhar com as crianças a coordenação motora dela, musculatura ampla. Então, elas vão o quê? Pular. Vamos pular. Aí posso levar até uma musiquinha, né? Vamos pular, vamos pular. Não tem? Para poder ilustrar a aula. E então, percepção, percebe e reconhece os movimentos. Então, se eu falei que todo mundo tinha que executar saltos na amarelinha, a criança ela não vai andar, né? Ela vai ter que saltar. Resposta conduzida. Usa a coordenação motora fina e reproduz movimentos a partir de um treino. É o ato de escrever, é o ato de pintar, recortar. Porque quando a criança vai recortar, ela inicialmente ela não tem aquela destreza de recortar. Geralmente a gente começa rasgando o papel, né? Rasga papel,
para fazer, depois para ela pegar na tesoura já começa, às vezes não consegue de imediato. Então, recortar figuras com perfeição. Isso ela vai conseguindo através do quê? Do treino. Então, é uma resposta conduzida. Usa coordenação motora fina e reproduz movimentos a partir de um treino. Automatização. Internaliza e automatiza alguns movimentos reflexivos. Digitar um texto sem erro. Digitar. Então, ela já tem o automatismo. Escrever as palavras sem erro. Você pode até colocar, né? Existe algo que eu não vou dar para vocês, mas que eu já trabalhei isso há muito tempo. Que os objetivos eles podem ter também ação, condição e padrão de rendimento. O que é isso? Ação, condição e padrão de rendimento. Ação é o verbo mais o que se quer. Padrão é ação, condição é o que eu estou dando para que ele realize essa ação, tá? E padrão de rendimento se eu quero 3 palavras, se eu quero que os meus alunos acertem pelo menos 80% dos exercícios dados, aí eu estou estabelecendo um padrão. Isso a gente trabalhava antigamente muito em cima disso. Pode ser que até alguns objetivos venham em cima disso. Ó. Digitar um texto sem erro. Sem erro, eu estabeleci o quê? Um padrão de rendimento qualitativo. Sem erro. Resposta complexa. Responde de maneira coordenada a determinados estímulos. Pular corda e obstáculos num circuito na sala de aula. Então, eu estou querendo o quê? Uma resposta complexa. Ao mesmo tempo que meu aluno vai pular corda, e ele também vai pular os obstáculos. Então, já é algo mais o quê? Mais planejado, né? De uma maneira mais planejada. Responde de maneira coordenada a determinados estímulos. Adaptação. Adapta-se a diferentes situações e estímulos. Pintar a figura geométrica de acordo com as ordens do professor. O professor está dando, né, uma ordem, vai dizer, vocês vão pintar o triângulo de vermelho, o triângulo isósceles de verde e o escaleno de azul. Então, ele tem que se adaptar às situações e aos estímulos que forem solicitados. Naturalização, improvisação e organização espontânea de movimentos e respostas a estímulos. Por exemplo, colocar o cadastro do tênis amarrando-o. Improvisação e organização espontânea de movimentos e resposta a estímulos. Isso a gente trabalha muito na educação infantil, não é verdade? Porque a criança chega à escola, ela não sabe se vestir, né? Não sabe abotoar a roupa ou puxar o zíper da roupinha, não sabe colocar o tênis ou o cadastro, e são coisas que a gente tem materiais próprios para se desenvolver e ensiná-los a fazer esse tipo de atividade, tá? Aí tem as referências. Mas eu gostaria, deixa eu voltar aqui, interromper o compartilhamento e voltar. Bem, gente, eu gostaria que, depois eu tenho vários verbos aqui, que depois eu vou até falar um pouquinho desses verbos. Eu não sei se todo mundo já viu, mas tem os verbos para elaboração dos objetivos que eu coloquei para vocês também no AVA, que diz que na elaboração dos objetivos, sejam gerais ou específicos, as escolhas adequadas do verbo é de crucial importância. Ele é o ponto-chave para exprimir a intenção de um educador. Na formulação de objetivos específicos, devemos evitar o emprego de verbos que se prestem a muitas interpretações. Então, isso a gente já comentou hoje, que é a questão de você estar trabalhando com objetivos comportamentais.
E eu expliquei também, voltando um pouquinho atrás, que os objetivos gerais, eles são os amplos, e eles são desdobrados em objetivos menores, que são esses objetivos específicos, que podem ser chamados também de comportamentais ou instrucionais. Mas, geralmente, a gente só usa assim, específico e geral. Aqui tem uma lista, ó, vocabulários úteis para expressar objetivo. Aí vem vários objetivos. Depois vem verbos que prestam a muitas interpretações. Aí vem abrandar, absorver, acrescentar, adaptar, adquirir, aperfeiçoar, apreciar, aprender melhor, aprimorar, aproveitar, capacitar e outros. Depois, verbos. Então, quando vocês verem aí verbos que prestam a muitas interpretações, nós vamos pensar em objetivo o quê? Objetivos gerais, muitas interpretações. Por quê? O objetivo geral, ele não é claro. Ele vai ser desdobrado ainda em objetivos menores, que são os objetivos específicos. Depois, na lista vem verbos que prestam poucas interpretações. Aí vem abrir, definir, vem vários. Descrever, diferenciar, distinguir, vários. E a lista é imensa. Para poder... Depois, vem verbos adequados para objetivos imediatos que tendem a indicar determinados domínios, que é isso que a gente acabou de ver um pouco agora. Aí tem domínio psicomotor, tem vários verbos, automatizar, colocar, correr, cortar, demonstrar, deslocar-se, dramatizar, jogar, explorar, saltar, domínio cognitivo, apontar, citar, tem vários. Domínio, ainda acrescento o domínio social, né? Cooperar, discutir, elogiar, interagir, participar. Domínio afetivo, desempenhar, demonstrar. E outra classificação de objetivos gerais em cognitivos, afetivos e psicomotores é bem completa. Classificação de objetivos específicos, cognitivos, afetivos, psicomotores. Tem coisa dessa aqui, vários verbos que vocês poderão estar depois trabalhando no nosso planejamento, porque é o primeiro pontapé, né? Primeiro, a gente tem que saber aonde a gente quer chegar, qual é o caminho que a gente quer atingir, aí você tem que traçar objetivos de ensino e ver o conteúdo, para depois você ver quais os procedimentos, que são as estratégias, né? Os recursos, para, por último, avaliar, certo? Agora, eu vou fazer com vocês aqui algumas perguntas para que nós possamos assim fazer um pequeno treino sobre objetivos gerais e específicos. Então, vamos lá. Ingrid, vai ser você. Abre seu microfone. Oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite, linda. Eu quero que você veja se esse objetivo é geral ou específico. Primeira coisa que você tem que ter em mente, se ele for muito amplo, ele vai ser geral. Se ele mostrar, assim, que numa aula você possa resolver essa questão, ele vai ser específico, tá? Se ele for simples, concreto, esse é fácil, eu tiro de letra. Vamos ver. Analisar, vou falar o objetivo. Analisar a situação econômica da região sudeste.
Será que numa aula a Ingrid consegue isso? Professora, travou. Ih, travou? Na hora que você estava falando. Na hora que Posso você estava falar de falando, travou pra mim. novo? Posso? Tá me ouvindo melhor? Tá melhor. Então vamos lá. Analisar a situação econômica da região Sudeste. Isso é um objetivo geral ou um objetivo específico? Eu acho que é específico. Específico? Vamos lá. Não? Não sei. Não vou dar resposta agora porque eu quero que alguém do grupo se pronuncie. Eu acho que é geral. Eu acho que é geral. Também acho que é geral. Muito bem. Então, eu acho que é geral. Gente, numa aula, você vai analisar a situação econômica da região Sudeste toda? Não. Gente, a região Sudeste é imensa. A gente tem quantos estados ali, ó? A região Sudeste, ó, Rio de Janeiro, São Paulo, e aí vai. Muito bem, analisar. Analisar, você tem que ter conhecimento do assunto. Vamos voltar lá naquelas categorias de Bloom. Você tem que conhecer o assunto, você tem que compreensão, né? Conhecimento, compreensão, aplicação, para ter tido alguma aplicação, alguns exercícios, alguma coisa sobre isso, fazer análise, né? Para poder analisar. Você tem que conhecer primeiro. Numa aula é impossível você analisar toda a situação econômica da região Sudeste, uma vez que a região Sudeste é formada de vários estados. Muito bem para o resto da turminha, hein? Vocês entenderam, hein? Vamos lá. A próxima. Ah, essa tá fácil. Vamos, Ana Clara. Vamos, Ana Clara, abrir o seu microfone. Oi? Oi, querida. Tá sem foto, né? Tô. Tá se escondendo, Ana? Vamos lá. Identificar duas causas do analfabetismo no Brasil. Duas causas do analfabetismo. Primeira causa Não, é a não. educação, não? Não. Eu estou te perguntando se o objetivo é geral ou específico. Ah, sim! Fala. Identificar. Olha o verbo, Eu gente. Olha o verbo. acho específico, porque vocês podem ver em uma Numa aula. aula, muito bem. Por quê? Numa aula, a gente pode estar falando sobre as causas do analfabetismo. E no final da aula eu não posso perguntar isso, já que eu já falei nessa aula? Né, Ana Clara? Alô? Sim, respondi que sim. Mas não escutei aqui. Então, tá certo, você acertou. Porque, gente, olha só, quando a gente mensura, fica mais fácil. Quando eu falo mensurar, é porque eu estou dando o padrão de rendimento. Identificar duas, é padrão de rendimento. Aí você já fica atento, ó, vai ser específico. Identificar duas causas do analfabetismo no Brasil. Quando eu falo isso, eu já estou praticamente dizendo que naquela aula que o professor deu, se ele falou sobre analfabetismo no Brasil, logicamente que ele vai identificar o que causou isso, esse analfabetismo. Então fica mais claro. Ana Clara, muito obrigada. Acertou. De nada, boa noite. Boa noite, fofa. Vamos lá, Maria Eduarda. Oi. Vamos, Duda. Resolver problemas aplicando as 4 operações. Acho que é geral, porque não tem como você explicar as 4 operações durante uma aula só. Quem discorda?
Vamos lá, vamos grupo. Eu voltei, professora, minha internet tinha caído. Fala, querida. Você falou resolver problemas? Resolver problemas envolvendo as 4 operações. E a professora pode dar uma Já ter atividade. dado e pedir para todo mundo fazer. Tá certo. Você acha que é o quê, então? É específico. É o específico. Gente, quando entra esse verbo resolver, ninguém vai pedir para resolver algo que não foi dado. Que não foi dado na aula. Entendeu? Então, é a mesma coisa que, ó, eu acabei de dar uma aula para vocês, aí eu vou falar assim: vocês deverão ser capazes de identificar os 2 níveis de objetivos. Quais são? Vocês poderiam me responder? Quais os 2 níveis que nós estudamos logo no início? Geral e específico. Geral e específico. Não é, vocês não são capazes? Quando o professor colocou aqui resolver problemas aplicando as 4 operações, é porque ele já trabalhou as 4 operações. Então, é específico. Muito bem, dona Larissa. Próximo. Vamos lá. Caroline, que está muito quietinha. Caroline Reis. Você, Professora, Carol. eu tô falando. Você é falante. Vamos lá. Conhecer, olha o verbo, os elementos essenciais da oração. Repete, professora, que cortou. Eu Tá. só entendi a parte Conhecer os elementos essenciais da oração. Eu acho que é geral. Muito bem. Olha, como que numa aula você vai conhecer todos os elementos essenciais da oração? Eu, pelo menos, demoraria um pouco. Tá certo. Sim. Tem que ter todo o planejamento. Isso. Olha só, conhecer geralmente é sempre objetivo geral. Porque você conhece, mas você pode conhecer uma coisa superficial, tá? Então, conhecer os elementos essenciais da oração são vários. Você pode levar 5 aulas para aprender. Certo? Então, tá correto. Certinho. Obrigada. Nada. Deixa eu ver. Antonielle. Diga-me. Diga-me. Digo sim. Apreciar os estilos da época. São vários estilos. Apreciar e visualizar. Geral é específico, pô. É específico? Apreciar, a pessoa só visualiza. Ela não precisa saber. Apreciar os estilos da época. Ah, não. Olha só, analisar. Vamos analisar aí. Vamos, Antonielle. Você é capaz. Você já pensou de forma diferente. Já vi daqui. Apreciar os estilos da época. São vários estilos, gente. É geral. É geral. Geral. Isso aí. Quais são os estilos de época? Romantismo, bucolismo. Para você apreciar, você tem que conhecer os estilos de época. E são muitos. Muitos. Leva tempo. E leva tempo. É isso aí. Quanto tempo que não vai levar, hein? E até você estabelecer um padrão de qual que você vai gostar mais. Vou gostar mais do romantismo, vou gostar mais do bucolismo. Não é? Muito bem. Uhum. Quem mais está aí? Luana Ormindo. Deixa eu ver quem mais está aí, porque eu não sei quantas pessoas. Só 7 participantes hoje? Eram 8. Alguém saiu. Eram 9, eu acho. 9? Eu vou até botar aqui quantos foram.
Vamos lá, Luana, você, Oi. querida. Olha só, enumerar 10 elementos químicos com os respectivos símbolos. Específico. Muito Você já bem, apresentou. nem titubeou. Parabéns, isso aí, nem titubeou. Específico. Enumerar, olha só, 10 elementos. Se eu já estou pedindo que eu quero 10 elementos, é porque eu tenho certeza de que eu já dei esse conteúdo para vocês, com os respectivos símbolos. Muito bem, obrigada. De nada. Vamos lá? Saber de cor as classes. Ah, não estipulei. Todo mundo já foi? Larissa. Larissa respondeu? Larissa. Oi. Saber de cor as classes de objetivos do domínio cognitivo. Peraí, saber de cor o quê? As classes de objetivos do domínio cognitivo. Geral. Geral, muito bem, também não titubeou, porque é uma aula. Acabei de dar aula, mas isso não quer dizer que você vai entender isso prontamente. Muito bem, obrigada. Vamos lá, vou voltar para outro aí. Ana Clara. Eu, de novo? De novo, Ana Clara. Desenvolver o raciocínio lógico. Olha Geral. o verbo. Geral, muito bem. Obrigada. Também nem titubeou. Tem mais um aqui. Vamos para o Antonielli de novo. Antonielli, vamos você. Redigir um tema proposto pelo professor. Específico. Nem titubeou, parabéns. Foi ótimo. Ótima. Muito bem. Deu para entender, minha gente? Como que a gente vai trabalhando? Isso é como a Larissa diz, a gente só vai aprender fazendo. Na hora que a gente tiver que montar uma aula, mas eu vou fazer mesmo assim, eu acho interessante, eu vou passar um exercício para vocês, assim. Vou dar os temas, vários temas, e vou pedir para vocês, para cada tema daquele ali, vocês elaborarem um objetivo geral e 3 específicos. Um objetivo geral e 3 específicos. Só assim que a gente vai aprender. Por quê? Porque o objetivo geral, ele vai ser desdobrado em quê? Objetivos menores. E esses menores são os comportamentais, que são os específicos. É aquilo que você quer que seu aluno realmente aprenda. Aí você fazendo isso aí, vai ficar muito mais fácil na hora de nós fazermos os nossos planejamentos. O que vocês acham? Não é uma boa ideia? Pra gente? Eu acho ótimo, professora. Então, aí a gente faz a correção antes de começar a aula que vem. Eu vou ver se eu coloco no AVA esses exercícios, aí vocês já vão fazendo. Outra coisa, eu pedi para vocês colocarem a nossa primeira... Eu tenho um exercício de objetivos, não tenho? E tenho um outro estudo dirigido dos meios de ensino. Esse de objetivos, quem puder colocar no AVA, no e-mail, pode botar no e-mail do AVA, vocês poderão estar postando até sexta-feira. Quem já fez. Agora, quem não fez, dá um jeitinho de fazer, no máximo, para entregar até segunda-feira. Tá bom? E na aula que vem, a gente vai trabalhar os meios de ensino. Aí, já estamos completando, quase chegando a planejamento. Fala, amor. Quem está falando? Qual que é? Larissa. Duda. Duda, Não, fala. é Duda. Qual que é para entregar? Primeiro dos objetivos.
Ah, tá. Depois eu vou cobrar o outro, tá bom? Uhum. Mas vai fazendo esse aí, porque eu já vou corrigindo e isso já vai auxiliando se a gente precisar de uma avaliação. Por isso que eu estou deixando assim. Pode entregar até sexta-feira. Quem não conseguir, até segunda. Pode ser? Professora, Fala, amor. Até sexta muito em cima, professora. Do objetivos? É, professora. Então entrega a segunda, pode ser? Pode. Então dou um tempo maior, não tem problema. Pode ser até segunda. Porque eu nem botei prazo. Até sexta que vem, então. Oi? Até sexta que vem também. Carol, que horror. Nossa, aí não. Até segunda. Tá bom? Professora, o que é esse e-mail do AVA? É para botar no AVA ou tem um e-mail lá no AVA que dá pra gente mandar? Tem um e-mail que dá para colocar. Ah, tá. Eu vou tentar entrar amanhã, porque aí eu postando alguma coisa, mas tem um e-mail do AVA que dá para vocês mandarem. É naquela partezinha que tá escrito trabalho? Isso, ali tem o fórum. e-mail. Põe anexar, né? Aham, Isso. tá bom? Deixa eu ver Show. se já, a gente já tem um... Então, tem alguma Professora, dúvida? Oi, deixa eu- fala, Luana. fala, Luana. deixa eu te perguntar, sobre essa forma de enviar pelo AVA, a senhora abriu um fórum de perguntas, né? Se a gente tiver